Chegamos à segunda e última temporada deste documentário. E eu particularmente me imagino no ano de 1942, quando Ariano Suassuna, aos 15 anos de idade, no fervor da sua adolescência, desembarca com sua família na cidade do Recife, nas terras pernambucanas. Lá na Europa se desenrolava a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a Revolução de 1930 já havia se desencadeado. É um menino, um adolescente que chega para cursar o seu ensino fundamental e ensino médio, passando pelo Colégio Oswaldo Cruz, pelo Colégio Pernambucano e, por fim, pelo Colégio Americano Batista, onde nós estivemos. Lá no Colégio Americano Batista, estudaram alguns fenômenos da história pernambucana, como Gilberto Freire, autor do livro Casa Grande e Senzala. Foi ali que Ariano concluiu parte dos seus estudos, para em 1945 concluir o fundamental e entrar no ano seguinte na Faculdade de Direito do Recife. Em Ariano Suassuna já vinha aflorando o gosto pela música. Seu pai era violonista, tocava violão e gostava de cantar. A música certamente tinha ficado na sua alma, porque lá na cidade de Itaperoá, na Paraíba, ele tinha tido contato com as rodas de viola e também com o teatro de mamulengo. Toda essa carga cultural se amalgamou, se condensou em Ariano Suassuna. Foi por isso que, ao entrar em 1946 na Faculdade de Direito do Recife, junto com um amigo, Hermilo Borba Filho, ele funda de imediato o Teatro do Estudante de Pernambuco. Era a literatura e a dramaturgia fervilhando em sua alma. Isso foi tão importante, ele dá vazão à dramaturgia e à literatura, que em 1947, Ariano escreve sua primeira peça de teatro, chamada Uma Mulher Vestida de Sol. E a ela seguiram mais 16 peças, a exemplo de Alto da Compadecida, escrita em 1955. Ariano Suassuna trilhou seu caminho pernambucano de uma forma brilhante. Em 1947 lança sua primeira peça e aos 18 anos de idade ele já trabalhava no Jornal do Comércio em Pernambuco e também estreia como literata. Ariano escreve o poema Noturno e o publica no Jornal do Comércio. É um sucesso imenso, daí por diante ele não para mais de escrever. Em Pernambuco, além de passarmos por esses cenários, essas locações, Colégio Americano Batista, Faculdade de Direito, onde ele estudou. Um outro cenário interessante que nós visitaremos é a Ilha do Retiro, sede do Esporte Clube Recife. Ariano tinha uma paixão de sócio-torcedor, tão importante que nós fomos para entrevistar as diretoras de marketing, Ana Gilmara e especialmente Marcela Lima, que criou o Torneio Internacional Taça Ariano Suassuna em homenagem ao mais ilustre torcedor do Esporte Clube Recife. Por fim, caminharemos pelas ruas de Recife e colheremos alguns depoimentos de populares para que você perceba que Ariano vive no imaginário popular. Você quer me seguir? Então vamos juntos. Cheguei ao marco zero da cidade de Recife, aqui, onde o Oceano Atlântico estende o seu braço sobre a cidade do Recife, a capital do estado de Pernambuco. Foi aqui também que Ariano Suassuna desembarcou em 1942, aos 15 anos de idade, e viveu o restante de sua vida. Ele concluiu o seu primário, ensino fundamental no Colégio Americano Batista, depois foi para o Colégio Oswaldo Cruz, aqui viveu o resto de sua vida abraçando Pernambuco como o estado que mais embalava a alegria, a sátira que existia em sua alma. Foi aqui que nasceu a capital de Pernambuco. Cá entre nós, eu nasci no dia 22 de abril, dizem. E dizem também que o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Passaram-se 317 anos sob o domínio de impérios como o português, o espanhol, o holandês. E durante todo esse tempo, um marco nunca saiu de cena, que foi a alta carga tributária escorchante imposta sobre todo o povo.
É assim que a vida segue funcionando. E isto fez com que, com o surgimento da Idade Média, esse movimento de efervescência do Império Português, a coroa portuguesa já estabelecida no Brasil, cobrando altas cargas tributárias, não podia deixar de causar grandes movimentos separatistas dentro do próprio Brasil. Aliás, o século XVIII, desde o seu início, foi um século conturbado. O iluminismo, chamado de renascença ou renascimento, como você quiser, começou a espalhar os ideais revolucionários franceses, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, essa coisa toda que nós conhecemos, que se perdeu no tempo e sobrevive somente na letra fria da lei, sobretudo, e da história. O fato é que, no mundo inteiro, nós tivemos inúmeros acontecimentos marcantes, como a Guerra dos 7 Anos, em que franceses e ingleses saíam tentando conquistar terras por todos os lugares do mundo. Foi assim que os franceses foram parar na América do Norte. Foi assim que eles conquistaram a Louisiana. Foi assim que os ingleses partiram para o continente asiático e saíram dominando, como também tentaram e vieram ao Brasil, ainda que aqui não tenham colonizado o país. Com tantos acontecimentos, guerra, invasão da Áustria pela França, Revolução Francesa, surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra, o aparecimento dos comerciantes industriais e dos banqueiros na Idade Moderna, Idade Média. Termina a Idade Média, começa a Idade Moderna e os comerciantes, os banqueiros e os industriais ganham proeminência no mundo. Os banqueiros, aliás, que parecem terem descoberto o vírus, ou melhor, o antídoto contra o vírus do alto tributo, porque eles sempre pagaram poucos tributos, considerando os camponeses, considerando o que pagavam os comerciantes, considerando o que até hoje pagam os industriais. O Brasil não podia estar diferente dessa efervescência. Em 1817, 300 anos depois do seu descobrimento, começam a pipocar movimentos de separação. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, na qual houve a morte de Tiradentes. O fato é que inúmeros movimentos separatistas surgiam no século XVIII. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, em que os pobres metropolitanos se revoltaram contra o estado de fome e miséria na qual os governantes da Bahia impunham ao povo, como também a Guerra dos Mascates aqui em Pernambuco. A Guerra dos Mascates ocorreu porque os senhores de terra e de engenho se revoltaram contra os reinós portugueses, comerciantes portugueses apelidados de mascates que saíam vendendo seus produtos de casa em casa. Essa Guerra dos Mascates aqui em Pernambuco terminou por eclodir um movimento que refletia o sentimento da Revolução Francesa querendo a libertação, porque no iluminismo, a renascença no qual o movimento francês se inspirou, o mundo deixa de ser teocêntrico, aquela história em que a religião dominava tudo, estava no centro de tudo, e passa a ser um mundo antropocêntrico. O iluminismo faz o homem descobrir que ele tem cérebro e que ele pensa. Foi dentro desse movimento que Pernambuco se uniu a Paraíba, Alagoas e a Bahia, e foi um país. Pernambuco foi uma nação durante 17 dias, através da conjuração pernambucana, do mesmo modo que houve a conjuração carioca ou fluminense no Rio de Janeiro, que tentou, com base no movimento iluminista, independer o Brasil de Portugal. Pernambuco também sonhou, e por 17 dias deu certo. Uniu-se, como eu disse, a Paraíba, Alagoas e Bahia, e fundou o país Pernambuco. Ariano Suassuna nasce em 1927 no Palácio da Redenção, em João Pessoa, capital da Paraíba, quando ela ainda se chamava Paraíba do Norte. Perde seu pai com 3 anos de idade, assassinado no Rio de Janeiro em 1930. De João Pessoa, a família muda-se para a Fazenda Cauã, no município de Souza, na Paraíba. E de lá, eles mudam para a cidade de Taperoá, onde moram entre 1933 e 1937. A família muda-se em definitivo para o Pernambuco, aqui na cidade de Recife, e Ariano dá sequência aos seus estudos. Complementa o ensino fundamental e médio no Colégio Oswaldo Cruz e no Colégio Americano Batista. Pelas lentes desta filmagem dá para perceber que a belíssima estrutura arquitetônica, hoje degradada, não representa o que outrora foi, o colégio em que Gilberto Freire e Ariano Suassuna estudaram na década de 40 do século XX.
Em 1945, tendo concluído o ensino médio com apenas 18 anos de idade, Ariano Suassuna vai trabalhar no Jornal do Comércio e nele publica o seu primeiro poema intitulado Noturno. Ariano inicia-se na literatura e nunca mais para de escrever até o final de sua vida. Como vocês podem ver, eu estou dentro da estrutura do Colégio Americano Batista de Pernambuco, onde estudaram personalidades importantes como Gilberto Freire e Ariano Suassuna. Aproveitando aqui, ó, dentro do Colégio Americano Batista, os macaquinhos passando nos fios. Eu não poderia deixar de registrar a imagem de Gilberto Freire, que também estudou no Colégio Americano Batista de Pernambuco. Grande sociólogo, pintor, historiador, um polímata. Como nós costumamos classificar as pessoas que se expressam bem em várias áreas da ciência. Assim faziam os filósofos e historiadores antigos. Seguiam a linha aristotélica. O grande filósofo costumava dizer que o ser se expressa de múltiplas formas. Aqui, Ariano Suassuna conclui o nível secundário, seus estudos médios, e daqui sai para ser advogado e, posteriormente, autor de mais de 17 peças teatrais e vários romances. Eu conversei com a professora Iraci, que foi gerente pedagógica aqui no colégio, então ela me indicou para eu passar esse livro do centenário, onde a gente conta um pouco da história do escritor Ariano Suassuna. Então está aqui para ser apresentado e passado para as mãos do escritor que está aqui fazendo esse trabalho, Judivan Vieira. Rodando esse documentário sobre Caminho de Ariano Suassuna. Caminho de Ariano Suassuna. Então o Colégio Americano Batista faz parte dessa história desse grande escritor paraibano também, mas que se tornou pernambucano. Porque eu estou aqui gravando para o documentário O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Judivan Vieira, porque foi no Jornal do Comércio que Ariano Suassuna estreou sua carreira de literato, quando publicou, em 1945, seu primeiro poema, chamado Noturno. Em 1945, ele inicia uma carreira frutífera que geraria mais de 17 peças teatrais, vários romances e inúmeros poemas. Tem para mim chamados de outro mundo, as noites perigosas e queimadas, quando a lua aparece mais vermelha, são turvos sonhos, mágoas proibidas. São europeus antigos e fantasmas que nesse mundo vivo e mais ardente consumam tudo o que desejo aqui. Será que mais alguém vê e escuta? É preciso lembrar que em 1945, quando Ariano estreia como escritor, como poeta, ele tinha apenas 18 anos de idade. E um ano depois, ele iria se matricular e ser aprovado na Universidade Federal do Pernambuco, no curso de Direito. A advocacia que Ariano abandona com o passar do tempo, para se dedicar a outras letras. Aqui atrás você pode ver a Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Criada em 1827, agosto de 1827, juntamente com a USP, as duas faculdades mais antigas do país. Foi aqui que Ariano Suassuna, o escritor, entrou para cursar Direito, vindo dos seus primeiros contatos com a literatura desde a escola na cidade de Itaperoá, na Paraíba, onde já estivemos para a produção deste documentário. Hermílio Borba, Joel Pontes, José Laurindo Neto se juntaram a Ariano Suassuna e o influenciaram para que desde o primeiro ano do curso de Direito começasse a escrever peças de teatro. Daí para frente não para mais.
E um fato interessante é que nenhum dos 4 seguiram na carreira do direito, se tornando literatas, poetas, produtores de teatro, escritores. E assim Ariano Suassuna vai terminar o curso em 1950, o curso de Direito, e depois abraçar definitivamente outros aspectos de sua vida que julgou tão importante para produzir livros, romances, peças de teatro e poemas que se eternizaram, que o eternizaram. Ariano era um nordestino, um brasileiro, que amava a expressão da arte nordestina, assim como a gente encontra em um centro de artesanato. Veja, o armorialismo, o movimento nacionalista que ele encabeçou, que ele criou, que ele fundou, passa por aí, por essa percepção de um Brasil e sua cultura expressada na caricaturização, na sátira, na alegria, na tristeza e no sofrimento. Assim, retratando o nascimento da forma mais natural possível, retratando o que o Brasil é nas suas origens. Aqui dá para perceber a perspectiva, o olhar do artesão, do povo, sobre o grande escritor Ariano. Outra caricatura feita sob o olhar do artesão, do grande escritor Ariano Suassuna. E aqui uma das frases tradicionais: não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Mais uma expressão popular do que foi Ariano Suassuna, do que é Ariano Suassuna e do que ele será no imaginário popular. É assim que esse artesão vê. Ariano tornou-se uma figura popular, sempre foi, né? Esse escritor maravilhoso. Aqui no Recife a gente encontra a caracterização dele, olha que beleza. Grande Ariano Suassuna. Não nego, sou apaixonado. Escritor maravilhoso. Personagem do folclore, tá vendo aí, ó? O boneco dele. E essa aqui é em resina aí, madeira, ó. Grande Ariano. Eu sou Samoa, de Recife, Pernambuco. Eu acho que Ariano nunca vai morrer. Então ele conta que quando ele conheceu a esposa dele, ele conheceu numa igreja, foi pra missa. Ele tinha mais ou menos uns 17 anos. E aí ele viu essa moça e ele era muito tímido, que ele se achava feio. Aí ele viu a moça, ela disse que ela era bem magrinha e ela era amiga, ele não sabia que Zélia era amiga da irmã dele. Aí ele pegou e disse assim, ele viu ela, ficou paquerando com ela, só que ela, antigamente as pessoas eram mais tímidas, mais recatadas. E aí quando ele chegou em casa, ele falou para a irmã dele. Aí a irmã dele fez assim, sim, eu conheço ela é amiga de fulana, que ela era amiga de uma amiga dela. E aí ela pegou e disse assim, peraí que eu vou fazer o contato. Aí eu sei que eles fizeram um contato e no caso a esposa dele foi que falou com ele. Aí ele disse assim, não, eu sou muito feio para namorar com aquela moça. Ela foi a moça mais bonita que eu já vi na minha vida. E aí ele disse que não namorou com mais ninguém, só namorou com ela. Bom, eu tive o prazer de conhecer o mestre. Ele foi passear num shopping aqui em Jaboatão dos Guararapes e eu era bastante jovem, eu acho que eu tinha uns 20 anos. E aí ele estava sentado numa cadeira simples, como numa sandália de couro. Para variar, simples como sempre, né? Isso. Um cara profundo, sábio e simples. Aí ele estava com a esposa dele, ele foi, acho que foi comprar um cartucho de impressora. E a menina que trabalhava no quiosque era muito inteligente. Ele fez assim, mestre, o senhor me permite tirar uma foto com o senhor? No tempo eu acho que o celular era daquele bem simplesinho. E a menina tirou uma foto, eu falei, meu Deus, eu não acredito que o mestre Ariano Suassuna está aqui sentado com a sandália de couro e esperando um cartucho, como qualquer outra pessoa. E ele, muito simples, se levantou, tirou foto com a menina, tirou foto com a outra pessoa que passou. Infelizmente eu não tinha celular nesse tempo perto e não tirei a foto com a Ariano Suassuna e perdi a oportunidade.
a ver com toda essa revolta pelas altas cargas tributárias cobradas pela coroa portuguesa? Movimentos separatistas dentro do Brasil. Foi assim com a Inconfidência Mineira, em que os vicentinos que exploraram as terras e descobriram as minas, não se satisfizeram com a invasão dos forasteiros, querendo tirar proveito do seu trabalho, de suas descobertas. Foi assim com a Guerra dos Emboabas, a guerra em que... corta.